Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje com mais um vídeo no canal Máquina de Guerra, Filosofia Política da Educação. Eu sou o Bruno e hoje nós vamos dar início ao projeto de uma série cujo objetivo é discutir a clássica obra Democracia e Educação do filósofo estadunidense John Dewey. Obra essa publicada em 1916, ou seja, já fazem mais de 100 anos, né, dessa publicação. Uma obra extensa, com uma certa densidade, mas, a meu ver, de uma atualidade impressionante. Talvez para muitos, né, não só a porta de entrada na obra do filósofo, né, do Dewey, como talvez seja o seu principal trabalho, quando não aquele que melhor sintetiza também, né, os seus dois grandes focos, que é a filosofia do pragmatismo e também a filosofia da educação. Duas perspectivas que foram não só assim foram de fato assim aquilo que notabilizaram o Dewey como talvez um dos grandes pensadores, né, dos Estados Unidos. Essa obra, Democracia e Educação, ela tem 26 capítulos e ao longo dessa série, em alguns momentos nós vamos num vídeo tratar de 2 capítulos em conjunto, né? Às vezes de 3, às vezes de um só. Isso depende justamente de uma leitura sistemática, onde nós vamos identificar, né, capítulos onde há uma complementaridade e capítulos onde novos temas são desenvolvidos e são fechados neste mesmo capítulo. De modo que hoje nós iniciamos com os 2 primeiros capítulos do Democracia e Educação, que estão aqui explicados na descrição abaixo, né? Os 2 capítulos, eles são, isso é importante destacar, né? Eles explicam a educação como necessidade e como função da vida, né? Então, talvez até inclusive eles poderiam ser condensados sem nenhum prejuízo de análise sobre a guarda de um único capítulo. Não são difíceis, né? Não são difíceis. Aliás, Dewey é um autor surpreendente, assim, porque embora ele guarde uma linguagem do final do século XIX, início da primeira metade do século XX, ele ainda é muito compreensível. E isso é um mérito que tem que ser ressaltado. O Dewey, ele inicia colocando, né, isso é importante, que em qualquer tipo de vida social, vida entre humanos, tem educação, né? Educação é algo do qual não se pode escapar, né? Porque educação, o Dewey vai colocar, tanto é algo que dá continuidade à vida, né? Que faz com que os ambientes se mantenham, como é aquilo que acontece onde há troca entre os adultos, as crianças e os recém-nascidos, né? É a troca entre as gerações mais velhas e as gerações mais novas, né? E embora a educação sempre ela acontece, né? Isso não necessariamente é algo fácil, né? Muito antes, pelo contrário, né? Ocorre o choque entre gerações, mas tem que acontecer, né? Porque diferentemente de outros animais, né? No nosso caso, os recém-nascidos, quando abandonados pela a própria sorte, eles simplesmente não sobrevivem. Então, em primeiro lugar, a educação é uma questão de
sobrevivência, mas também uma questão de desenvolvimento de potencial, porque quando bem conduzidos e bem dirigidos, os mais novos eles são elevados, né, a patamares superiores de vivência. Esse é o primeiro ponto que o Dewey coloca, né? Que nessa linha já vale inclusive para quem está procurando uma definição conceitual do que é educação. Para mim, o Dewey ele já acerta e já deixa isso muito claro, né? E ele também diferencia, por exemplo, educação de um mero adestramento ou de uma atividade que pode ser feita à força. Talvez com animais, né? Tu consegue fazer isso, né? Mediante a imposição da violência ou um estímulo à resposta com algum alimento, né? Mas na educação tu não deposita, tu não introduz, né, uma prática social. Tu não imprime isso no mais novo, né? É uma atividade conjunta, é uma atividade social que envolve inclusive relações emocionais daí decorrentes, né? Porque o Dewey coloca, né, que apenas quando nos afetamos, né, nos deixamos apaixonar por determinadas tarefas, é que a gente cresce, né? É uma experiência, portanto, partilhada. E um dos melhores exemplos se dá com a linguagem, que é um fenômeno eminentemente social, né? Então, grande parte do primeiro capítulo é o Dewey ele discorrendo, né, dessas relações sociais que acontecem, né, e abastecem a vida coletiva, né? Mais do que isso, fazem com que a vida coletiva se conserve, progrida e avance, né? Tudo isso se dá por intermédio da educação. Todos os grupos, todas as comunidades, todas as sociedades praticam educação. Só que aí vem um elemento interessante, né? E nós temos que deixar claro que o Dewey ele trata dos Estados Unidos no início do século XX, que é um país de grande avanço tecnológico, né? De crescimento urbano e de intensa imigração. Portanto, é um país em efervescente mudança, né? E o Dewey vai colocar, né, não citando os Estados Unidos, mas é de lá que ele fala, que em sociedades complexas, a educação, né, a educação que até então ele vinha descrevendo, já não dá conta disso. Ele vai usar alguns termos de época, né, como, por exemplo, sociedades inferiores ou sociedades bárbaras, né, porque a gente tem que fazer a ressalva de que são termos da época. Nessas sociedades, a educação assim entre os mais velhos e os mais jovens pode se dar de uma maneira mais orgânica, pode se dar de uma maneira mais partilhada, né? Mas não é o caso das sociedades complexas da primeira metade do século XX, né? De muita heterogeneidade de classes, de grupos e também de recrudescimento e avanço tecnológico, né? Nesses locais, nesses países, nessas sociedades, a socialização proporcionada pela família e também a educação em presente, ela não é suficiente. Precisa de apoio. E esse apoio é a educação escolar, né? Então, de maneira muito organizada, sistemática e progressiva, o Dewey ele enfatiza a importância da educação, né? Coloca a indissociabilidade dela para a continuidade positiva da sociedade, mas ao mesmo tempo diz, né, que dentro do interior da comunidade ou da família, lacunas ficam presentes, né? Lacunas ficam presentes. Então é necessário uma educação formal, né? É necessário uma instituição intermediária que faça essa ponte para a melhor introdução da sociedade.
Só que aí o Dewey vai colocar que aí nós temos, de fato, o grande problema, na visão dele, da filosofia da educação, né? Porque a escola, ela tem que fazer essa ponte. Mas como alcançar este equilíbrio entre uma educação para a vida prática, né, que as sociedades anteriores faziam muito bem, e uma educação para o conhecimento intelectual? E por que isso é um grande problema? Porque não havia-se ainda, né? Dewey colocava, se alcançado esse equilíbrio. Ou seja, as escolas elas estavam muito presas numa erudição, na maior parte das vezes, né, estéril, e que não dava conta dos problemas da realidade social. E na visão do Dewey, isso é muito claro para ele, né, que sim, a escola tem que ter proximidade com problemas reais. Ela tem que ter aplicabilidade. Ela é o melhor ambiente possível para isso, né? E é importante, o Dewey vai colocar muito bem, né? Nós não dirigimos de uma maneira coercitiva a conduta dos jovens, das crianças, dos estudantes, né? Nós proporcionamos ambientes, né, que muitas vezes limitam e condicionam, mas muitas vezes estimulam, incentivam e promovem o crescimento desses sujeitos escolares, né? E a escola, quando bem organizada, né, nessas sociedades complexas, ela é a melhor instituição para tal, né? A escola, nesse sentido, ela promove e ela melhora o futuro da sociedade. Mas então, né, para poder concluir a síntese da leitura desses 2 primeiros capítulos, né, o problema tanto é que a escola faça uma mediação produtiva entre, vou usar um termo, um termo estereotipado, entre teoria e prática, né, entre conhecimento intelectual e problemas cotidianos. Este é o primeiro grande problema, né? E o Dewey, por outro lado, ele sinaliza, né, algo que é importante, né? Que a sociedade mantém as conquistas passadas e ela sinaliza, né, procedimentos futuros. O que significa que ela deve dobrar-se sobre si mesma. E aí o Dewey não cita a palavra, mas a gente consegue subentender que é currículo, né? Que é justamente pensar, né, o que deve estar e o que não deve estar, né, presente na educação escolar. Nem tudo ali deve estar. Bom, então com isso fizemos um pequeno resumo, né, dos primeiros 2 capítulos do Sociedade e Educação, né? Ou melhor, Democracia e Educação. É o que eu tinha para dizer. Voltarei.